Bom dia, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui de novo ao canal Dinheiro, eu sou André Godoy. Hoje é dia 1º de junho de 2023. Hoje eu quero conversar com você a respeito de um assunto muito interessante, muito polêmico, do qual ainda se fala muito, apesar dele ter ocorrido há tantas décadas, mas que é um assunto muito pouco compreendido, curiosamente, que é o episódio da quebra do Banco da Inglaterra pelo George Soros. O dia em que George Soros quebrou o Banco da Inglaterra. Faz 30 anos isso, 31 anos, e até hoje isso é assunto, evidentemente, porque é um feito extraordinário. Agora é interessante que é um assunto do qual, como comentei com você, muito se fala e pouco se entende, né? Então, quando você dá um giro pela internet para ver algo sobre esse assunto, normalmente você vai ver muitos absurdos, né? Então, por exemplo, o Soros, a gente costuma dizer que o Soros quebrou o Banco da Inglaterra, mas isso é uma força de expressão. A realidade não foi exatamente essa, né? Mas às vezes na internet você encontra expressões até mais acaloradas, né? A gente falando que o Soros roubou o Banco da Inglaterra e por aí vai. Então, assim, antes de mais nada, é importante dizer que eu vou falar aqui sobre o George Soros de 1992, que foi quando aconteceu esse evento. Aquele George Soros não tinha absolutamente nada a ver com o George Soros que você vê hoje em dia, andando por aí e querendo mudar o mundo e patrocinando causas meio estranhas e tal. Era uma outra pessoa, tá? Eu acho, posso estar enganado, mas eu acho que o Soros é um daqueles casos em que dinheiro demais enlouqueceu o cara, né? Eu tenho assim, é minha opinião a respeito do Soros. Eu acho que foi uma quantidade tão grande de dinheiro que esse homem ganhou que eu acho que ele perdeu um pouco da razão, da lucidez, né? Da sanidade. Então, se você tem, eu estou falando isso porque se você tem, por exemplo, 20 anos, 30 anos, a noção que você tem do Soros não é a noção que corresponde ao Soros daquela época, tá? Você já conheceu um Soros que é o banqueiro de causas progressistas, esquerdistas e tal. E aquele cara lá de trás não tinha nada a ver com isso, né? Era uma outra história. E era um cara muito mais interessante, na verdade, né? O Soros, a verdade é que o Soros virou um cara chato pra chuchu, porque você pega as declarações dele da época, eram deliciosas. Você vê entrevistas dele, as entrevistas dele eram uma aula de câmbio para quem quisesse. Hoje em dia não, né? Ele fica falando daqueles assuntos vagos, né? A democracia, a política, tal. Então ele virou um chato de galocha, né? Ele é um chato bilionário, mas é um chato. Virou um cara meio pretensioso, né? Quer reformar o mundo, tal. Então a imagem que a gente tem hoje do Soros não tem nada a ver com o que ele já foi, né? Ele já foi um financista brilhante e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Bom, esse evento ao qual a gente se refere, né, a quebra do Banco da Inglaterra, na verdade foi até pior do que isso, né? Na verdade o que quebrou não foi o Banco da Inglaterra, na verdade o que quebrou foi a moeda. Foi uma coisa bem pior. Mas o fato é que, para variar, a imprensa que se diz especializada, ela vendeu esse peixe da maneira como se fosse o Soros que tivesse feito tudo isso. E na verdade não foi. Na verdade não foi. O Soros, ele é um especulador. E se você acompanha aqui o canal, você já ouviu da minha boca o seguinte: o especulador ele não faz nada, ele só lucra em cima das burradas alheias. Mais nada, ponto final, né? Não é o especulador que decide o que fazer com a política de um país ou com a economia. Não é. O especulador não tem esse poder, né? Quem faz isso são os políticos. O especulador apenas surfa na besteira, nas abobrinhas alheias. E foi o que aconteceu. Esse evento da quebra do Banco da Inglaterra, ele aconteceu, se não me engano, posso estar muito enganado, mas eu acho que foi dia 16 de setembro de 92. Acho que a data exata foi a quarta-feira negra, né? Black Wednesday. Foi um dia que foi uma chacina nos mercados mundiais. Agora, esse episódio, né, em que o Banco da Inglaterra quebrou, e mais do que o Banco da Inglaterra, a Libra esterlina quebrou, ele não começou um dia antes, nem uma semana antes, ele começou 2 anos antes. Ele começou ainda no governo Thatcher. Olha que estranho, né?
de uma certa forma, parte do que aconteceu foi responsabilidade da Thatcher. Estranho. Eu, pessoalmente, gostava dela, acho ela uma figura interessante. Agora, a verdade tem que ser dita, né? Foi durante o governo dela que os britânicos fizeram a besteira de fazer uma péssima escolha na sua economia. Para entender o que eles fizeram, a gente primeiro precisa lembrar que em 1990 o euro ainda não existia, né? O que você tinha na época era um conjunto de países conversando, negociando, tentando alinhar políticas monetárias, tentando alinhar políticas fiscais, para ver se um dia conseguiriam criar uma moeda única, né? Naquele momento, o que existia não era, então, se não existia o euro, o que existia? Existia uma espécie de uma moeda embrionária, vamos dizer assim, que não era exatamente uma moeda, era um mecanismo cambial, né? O que é um mecanismo cambial? É um conjunto de regras ao qual um país adere, e ele, aderindo a esse conjunto de regras, ele passa a, digamos assim, a pertencer a um clubinho de outros países que também aderiram àquelas mesmas regras, né? Então, lembra um pouco a moeda única nesse sentido, né? No sentido de que se você adere, você passa a fazer parte de um clube de outros que também aderiram, né? A ideia qual é? É você facilitar o comércio, basicamente. A proposta de você ter um mecanismo como esse é assim, bom, não temos ainda uma moeda desculpa, não temos ainda uma moeda única, mas temos aqui um contratinho, um mecanismo cambial. Só um segundo. Que se você assinar, se você aderir, você meio que vai poder ter certas facilidades cambiais na hora de transacionar com outros países que também são do grupo. Como que funcionava isso, né? Esse mecanismo, antes de mais nada, ele chamava ERM, Exchange Rate Mechanism. O Exchange Rate Mechanism, ele era basicamente o seguinte: o país, quando aderia a esse mecanismo, ele tinha a possibilidade de atrelar sua moeda ou a outra moeda mais forte do bloco, ou uma cesta de moedas, né? De novo, não existia o euro, então assim, a Itália tinha a lira italiana. A Alemanha tinha o marco alemão, o Deutsche Mark. A França tinha os francos, e por aí vai, né? Então, o comum na época, o mais comum, era que o país atrelasse a sua moeda ao marco alemão, que era a moeda mais forte, claro, a economia mais forte, enfim, era o que fazia sentido, né? Era moeda de melhor qualidade, vamos dizer assim. Seria algo parecido com você, por exemplo, dolarizar a economia de um país hoje em dia, né? Quando você dolariza a economia, em tese você está eliminando riscos cambiais, você está facilitando o comércio, porque é tudo dólar, né? Dólar aqui, dólar lá, ok. A conta fecha mais fácil. Bom, só que isso tem uma finalidade comercial, né? A ideia, de novo, é fazer uma integração principalmente comercial. Claro, tem uma integração financeira? Tem, óbvio que tem. Agora, a ideia principal é o quê? Você ter uma integração comercial, né? Naquele momento, em 1990, a Inglaterra estava passando por um problema muito sério. Aliás, eles estavam com vários problemas, né? A Thatcher teve que botar a casa em ordem. E quando você põe a casa em ordem, normalmente, para você fazer isso, a casa vai ficar mais bagunçada do que ela já era, né? No meio da arrumação, a casa fica mais zoada do que ela era antes. Era exatamente esse o momento, né? Então, assim, a Thatcher estava com dificuldades políticas, ela estava sofrendo ameaças de boicote do próprio partido dela, do Partido Conservador, porque ela não, eles achavam assim, cadê os resultados, né? As coisas estavam acontecendo no governo dela, mas a questão, de novo, é que estava no meio da arrumação, no meio da faxina, então estava realmente uma baderna. Estava com problema de inflação, estava com problema de desemprego, estava com várias coisas ruins acontecendo na economia que ainda precisavam ser consertadas, né? Nesse momento, chega para Margaret Thatcher um cara chamado John Major, que depois viria a ser primeiro-ministro, né?
não me lembro se ele era secretário dela, alguma coisa assim. Ele chegou para Thatcher e ele veio com a seguinte ideia brilhante. Ele falou: olha, eu tenho uma ideia. Né? Como diria o Cebolinha, eu tenho um plano. Por que a gente não atrela a libra esterlina ao marco alemão? Isso é possível. Dá para fazer. Tem lá o Exchange Rate Mechanism, o ERM, que permite que um país da Europa faça isso. E ele acople a sua moeda a uma outra moeda do bloco, mais forte. Qual era a ideia do John Major? A ideia do John Major era a seguinte. Foi o que ele propôs a Thatcher. Ele falou: olha, se a gente aderir se a gente atrelar a libra esterlina ao dólar, o que vai acontecer? Nós deixaremos de ter problemas de inflação. Porque o dólar, o marco alemão é uma moeda forte, uma moeda estável. A inflação que tem nele é baixíssima. Se nós pegarmos todos os nossos preços da economia, o preço da carne, do arroz, do feijão, do aluguel e tal, e indexarmos tudo ao marco alemão, como o marco alemão não se desvaloriza, então esses preços dentro da Inglaterra vão ficar estáveis. Pronto, a gente vai acabar com a inflação. A Thatcher, no primeiro momento, não quis. Ela ficou meio com o pé atrás, porque na verdade a Thatcher não queria saber de nada que viesse do continente europeu. Ela queria que a Inglaterra ficasse a Inglaterra, independente da Europa, do que eles estavam fazendo de unificação e tal. Ela não queria saber. Mas a pressão popular era muito grande. E a pressão do Partido Conservador também era muito grande, para que alguém fizesse alguma coisa. Então, no fim das contas, o John Major conseguiu emplacar a proposta dele. E eles fizeram esse atrelamento da libra esterlina ao marco alemão. Eles assinaram o contrato de adesão ao ERM, ao mecanismo de taxas de câmbio, atrelaram a libra ao marco a uma taxa fixa, a um câmbio fixo de 2,95. Tá? Bom, num primeiro momento foi tudo bem. Por quê? Porque, de fato, inicialmente, pelo fato dos preços estarem ancorados, os preços britânicos estarem ancorados ao marco, realmente deu uma certa freada na inflação. Isso aconteceu. No começo tudo ia muito bem. Tá? Até que num certo momento, o que aconteceu? O inesperado, para variar, né? Sempre quando você faz coisas muito ousadas, sempre o inesperado vai te pegar, é impressionante. Até aquele momento a Alemanha estava muito bem, né? Por isso, tanto é que a própria Inglaterra quis atrelar a sua libra esterlina ao marco. Né? Só que naquela época, vocês se recordam que foi a época em que desmoronou o mundo comunista. Caiu o Muro de Berlim, aquela história toda. E a Alemanha Ocidental, a então Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, ela incorporou, ela absorveu a Alemanha Oriental. Quando caiu o muro, unificaram-se as Alemanhas. Né? E isso foi um processo complicado. Por quê? Porque não foi uma unificação fácil. A gente tem que lembrar o seguinte, que eram dois países que tinham culturas diferentes, economias totalmente distintas, um era comunista, quer dizer, quando a Alemanha Ocidental, a Alemanha capitalista, viu qual era a criança que ela tinha acabado de adotar, eles falaram: meu Deus, nós vamos gastar dinheiro aqui, viu? Não vai ser fácil. Porque tinha que reconstruir o país inteiro. Né? A Alemanha Oriental era um lixo. Os alemães ocidentais falaram: bom, agora já foi, né? Agora a gente já disse que ia adotar a criança, vamos levar para casa. E começaram a fazer investimentos, a gastar e tal. E isso acabou gerando, vejam senhores, uma inflação dentro da própria Alemanha Ocidental, dentro da Alemanha capitalista. Ela precisou gastar muito dinheiro, ela imprimiu moeda, ela teve que fazer isso para bancar os custos da unificação com a Alemanha comunista. Então, do nada,
Tudo ia muito bem, até que de repente, por causa da unificação das duas Alemanhas, começou a ter inflação no marco alemão. Olha que zica, né? Quando começou a ter inflação no marco alemão, os britânicos gelaram, né? Porque imagina só, você tinha uma moeda que estava te dando problemas com inflação, que era a libra esterlina. Aí você pega e atrela a sua moeda ao marco alemão, porque o marco alemão é uma moeda estável. Tá bom, num primeiro momento a inflação dá uma amansada. Só que aí de repente vem uma bomba de fora da Inglaterra. Vem uma bomba lá da Alemanha. A Alemanha Ocidental se unificou com a Oriental, os custos foram muito altos, começou a ter inflação em marcos na Alemanha. E você, britânico, com a sua moeda atrelado ao marco. Olha que encrenca, né? E evidentemente, quando aconteceu esse problema da inflação na Alemanha, os alemães fizeram o óbvio. O que você faz quando você está começando a ter um problema de inflação? Você puxa os juros para cima. Simples assim. E aí começou a desgraça da Inglaterra. Por quê? Porque, veja bem, você atrelou a sua moeda ao marco. Se a Alemanha puxar os juros dela para cima, você vai ter que puxar os seus juros para cima também. Porque a tua moeda está atrelada dele. Quando você atrela uma moeda a outra, uma das desvantagens de você fazer isso é que você perde a sua autonomia de política monetária. Você deixa de ser o dono das taxas de juros do seu país. Você vai ter que seguir as taxas de juros do país cuja moeda você aderiu. Por uma razão muito simples. Se a Alemanha puxar o juro para... Veja, Alemanha e Inglaterra, ambos em marco alemão. Tá? A Inglaterra indexou sua libra ao marco alemão. Se o marco alemão puxar o seu juro para 10 e aqui o juro tiver 5, e os dois países tiverem a mesma moeda, vai acontecer uma coisa chamada arbitragem. As pessoas vão começar a pegar empréstimo aqui em marcos, na Inglaterra, e vão começar a aplicar em marcos aqui na Alemanha. Pega aqui a 5%, aplica aqui a 10% e ganha dinheiro com isso. E isso vai ter consequências muito ruins para a Inglaterra. Né? E no fim para a própria Alemanha também teria. Né? Então o ideal é o seguinte, você tem dois países que estão atrelados à mesma moeda, se o país principal subir sua taxa de juros, o outro vai ter que subir. Se o país principal cortar sua taxa de juros, o outro vai ter que cortar. Ele vai ter que seguir o que o outro fizer. É o preço que você paga. Né? Não existe almoço grátis. Só que, aí é que é o problema, né? Quando o marco foi bombado para cima nas taxas de juros, isso começou a gerar um problema enorme na Inglaterra. Vocês lembram que eu falei que a Inglaterra estava no meio de uma arrumação, no meio de uma faxina. Eles estavam com problemas mil, inflação, desemprego. Imagine você, nesse contexto, você ainda ter que aumentar a sua taxa de juros porque o alemão lá aumentou. É uma bomba, né? É uma bomba, com certeza. Por quê? Porque se você aumentar a taxa de juros, como o alemão fez, você vai, digamos assim, jogar mais um balde de água fria numa economia que já estava com problemas, né? Porque taxa de juros mais altas, não vamos combinar, ninguém gosta disso. Não é uma coisa que as pessoas... esquerdistas falam, todo mundo gosta de taxa de juros, banqueiro. Não, ninguém gosta de taxa de juros alta. Não é bom para ninguém. Mas às vezes é o remédio, é necessário. Né? Então, a própria Alemanha não gostaria de ter feito isso, ter tido que aumentar os juros, mas ela precisou. E como a Inglaterra fez o favor de atrelar sua moeda ao marco, então ela também se viu, ela acabou tendo que se ver contra a parede, né? Tem que aumentar. Só que aí que começou o problema. Porque como os britânicos perceberam os impactos que isso teria na sociedade, na economia da Inglaterra, né, um aumento da taxa de juros no meio de toda aquela coisa que já estava complicada, o que os britânicos fizeram? Eles tentaram convencer os alemães a não aumentar a taxa de juros. Veja se pode isso. Né? Então, o Norman Lamont, na época, que acho que ele era o presidente do Banco da Inglaterra, alguma coisa assim,
ou ele era chefe das finanças da Inglaterra, mas ele era um cara grande lá. Ele se reuniu 500 vezes com Helmut Schlesinger, que era o presidente do Bundesbank, né, do Banco Central Alemão, pedindo encarecidamente, falou, não aumenta a taxa de juros, vai prejudicar a Inglaterra. Tal. E o alemão falou, meu amigo, desculpa, eu sou presidente do Banco Central da Alemanha, eu tenho que cuidar dos interesses da Alemanha. A Inglaterra é problema da Inglaterra, não é culpa minha, né? E ficaram nesse cabo de guerra, né? Ah, vê se não aumenta, tal. E o alemão puxando a taxa de juros. Até que chegou um ponto em que aconteceu o óbvio, né? A Alemanha puxando a taxa de juros para cima e a Inglaterra resistindo. Chegou um momento em que ficou muito claro para os especuladores o seguinte. Veja, a Inglaterra ela não queria mexer nos juros. Olha como esse erro ele é recorrente. Ela não queria mexer nos juros, ela não queria acompanhar os juros da Alemanha. E ela também não queria abrir mão da paridade de 2,95 do câmbio fixo. Lembra que eu falei que ela assinou um contrato do mecanismo de câmbio ERM e era a uma taxa fixa de 2,95. A Inglaterra não queria abrir mão de nada. Ela não queria abrir mão da cotação de 2 marcos e 95 por libra e ela também não queria aumentar os juros assim como os alemães fizeram. Ela não queria nada, ela queria que tudo ficasse como era antes, basicamente. Ela queria controlar as duas coisas. Você vê que controlar juros e câmbio não é coisa só de país atrasado, né, subdesenvolvido. Os ingleses, os pais do liberalismo econômico, já tentaram fazer isso. Quando isso aconteceu, ficou muito claro. Né? Quando o mundo financeiro viu a postura da Inglaterra, ficou muito claro o que ia acontecer. Por quê? Porque, de novo, a Inglaterra não queria subir os juros e ela não queria desvalorizar a sua moeda. Porque ela poderia. Se ela não acompanhasse o juro alemão, que outra alternativa ela teria? Ela poderia desvalorizar a sua moeda. Seria uma opção que ela teria. Porque ela equalizaria as coisas. Né? Só que ela não queria fazer nada disso. Ela não queria desvalorizar a sua própria moeda e ela não queria aumentar os juros. Foi aí que os especuladores olharam para todo esse cenário e falaram assim, bom, temos aqui diante de nós mais um palhaço, né, que quer controlar juros e câmbio. E a aposta do mercado foi muito simples. Foi muito simples. A aposta era a seguinte, a Inglaterra não tem como acompanhar os juros da Alemanha. Porque a Inglaterra não é a Alemanha. Né? A economia alemã ela é trocentas mil vezes mais forte do que a economia britânica. Então, naquele momento, para a economia alemã, fazia sentido aumentar os juros. Agora, você pegar o aumento dos juros e colocar dentro da economia britânica, naquele momento pelo qual passava a economia britânica, você ia terminar de destruir tudo. E os especuladores sabiam disso. Que das duas opções que a Inglaterra tinha, né, desvalorizar a libra ou aumentar as taxas de juros, os especuladores sabiam que aumentar as taxas de juros era a carta fora do baralho. O governo não ia ter como fazer isso. Ele não ia ter, desculpe a expressão, culhões de fazer um negócio desse, de aumentar a taxa de juros. Porque isso ia explodir o desemprego, ia ser o caos. Né? Então os especuladores sabiam que no fim o que ia acabar acontecendo? A Inglaterra ia ter que desvalorizar a libra para equalizar os ganhos, para não haver mais arbitragem. E foi isso que o Soros fez. Ele enxergou nisso uma oportunidade, ele apostou contra a Libra, ele apostou a favor do marco, falou, não, o que vai acontecer é que a Libra vai acabar se desvalorizando, e no dia 16 de setembro, o governo britânico, depois de muita besteira, de muita insistência infantil e tal, chegou no ponto que ele falou, tá bom, eu vou desvalorizar a Libra. Aí ele acabou saindo do ERM, né, porque tendo desvalorizado a Libra, já não dava mais para ficar no acordo monetário, no acordo cambial. E nesse dia o Soros ganhou o tal do $1 bilhão, né, que ele ganhou num dia. A aposta dele, se não me engano, foi de $10 bilhões. Né, ele montou uma posição de $10 bilhões. E foi isso que aconteceu. Então vejam vocês, né? Não sou advogado do Soros, não estou aqui para defender o cara, mas ele não quebrou nada. Quem se quebrou foi a própria Inglaterra. Né? Ele ganhou com isso. Tudo bem, você pode acusá-lo disso. Se isso for crime, então tá bom. Esse crime ele cometeu. Mas não foi ele que arrebentou com tudo.
né? Ele não quebrou ninguém. Os caras é que se puseram na rota da quebradeira. Né? E novamente, reparem que tem um padrão, né? A adoção de um câmbio fixo, há um valor que é irreal, porque o valor que a Inglaterra escolheu, 2 marcos e 95, era uma coisa fora da realidade. E você vincular sua moeda à moeda de outros países, que aliás é uma loucura. Engraçado que hoje em dia eu vejo em vídeos na internet, vídeos de economia e de finanças, gente falando, nossa, seria uma boa, né, o Brasil dolarizar a sua economia, a Argentina dolarizar a economia dela. Não, não é uma boa, porque o que acontece, se você fizer isso, você é o elo fraco da corrente. Se o cara precisar subir a taxa de juros dele, ele vai subir, você vai ter que subir também. Você não é os Estados Unidos, certo? A sua economia é desse tamanho, fraca. Quer dizer, se os Estados Unidos tiverem que aumentar a economia, os juros dele para 50% ao ano, você vai ter que aumentar o seu também para 50% ao ano. E aí? E se não for o seu momento de fazer isso? Né? Então, essa ideia de atrelar moedas, de indexar moedas, é uma coisa muito perigosa. Tem nada de... Não é simples e é o tipo de coisa assim. Funcionaria para quem não precisa. Então, por exemplo, se o franco suíço quisesse indexar o franco ao dólar, ele poderia? Poderia, mas o que o franco suíço vai ganhar com isso? Nada. Ele não precisa do dólar. Né? Então, assim, só faz sentido, só funciona se você tiver dois que tem um peso, uma força muito grande. Né? Os dois são fortes. Agora, quando você pega um forte e um que é... Não dá, né? Não dá. Foi isso que aconteceu. Foi, de novo, a ambição, retornando o padrão, o câmbio fixo num patamar irreal, e a ambição de querer controlar a taxa de juros e câmbio ao mesmo tempo. Né? Não queriam aumentar os juros e não queriam desvalorizar a Libra. Conclusão, eles destruíram um monte de empresas, de empregos, né? Até que no fim das contas tiveram que bater a mão no tatame e falar, tá bom, chega, a gente desvaloriza a Libra, e aí foi aí que o Soros ganhou o bilhão dele. E foi isso que aconteceu. Essa é a história. Tá? Tem muita coisa disso na internet. Eu sugiro que, se você tiver interesse, dê uma pesquisada no ERM, Exchange Rate Mechanism. Você vai encontrar bastante coisa legal. Tá bom? E claro, tem o próprio livro do Soros, né? A Alquimia das Finanças, The Alchemy of Finance. Ele explica, não tudo, mas ele explica lá uma boa parte do que aconteceu. Tá bom? Bem, senhores, é isso. Por hoje é só. Um abraço e até mais.